Oi. Oi. Boa noite. Daqui a pouco começa. A galera começa a entrar. Tudo o que você quer saber. Oi, Natson, tudo bem? Gente, hoje eu não vou acenar pra ninguém, porque senão eu desconfiguro toda essa câmera, como sempre faço. Tudo bem com vocês? Boa noite, bem-vindos. Ih, que legal, quanta gente boa. Oi, Alisson, tudo bem? E aí, tudo bom? Tá melhor, Axon? Espero que sim. Deixa o pessoal ir chegando. Deixa o Insta aí avisando a galera. Tudo bem? Ah, que bom. Fico feliz em saber. Pessoal, quem tiver alguma curiosidade, alguma dúvida ao longo desse bate-papo e tiver com vergonha de mandar aqui direto, pode mandar na caixinha que eu vou abrir sempre que possível para conseguir ler as perguntas de vocês, tá bom? A Lulu entrou. É. Luísa tá sempre aí. Oi, doutor Vitor, tudo bem? Quer aprender, Alisson? Vamos marcar um curso. Pessoal, eu vou me apresentando até que a galera chegue. Bem, para quem tá aqui pela primeira vez, o meu nome é Vivian. Meu Sânias no Tantra é Prenavina. Eu trabalho com desenvolvimento sensorial. Todo o meu trabalho é focado em reeducação, tá? Uma reeducação basicamente para melhorar o sexo, para melhorar o autoconhecimento, para melhorar a tua percepção do prazer, ok? E atuo com isso integralmente no Rio de Janeiro. Bem, se você não acompanhou as lives anteriores, tem muita informação legal aqui, muita live de conteúdo, e hoje eu resolvi fazer um bate-papo diferente, né? Muitas pessoas que já foram atendidas por mim, e quem me conhece daqui sabe que eu sou uma mulher casada, quase 2 décadas, mas que trabalho integralmente como terapeuta. E falar em sexualidade, né, tocar o corpo de alguém na nossa cultura ainda é um tabu, né? Um tabu enorme. Falar de sexualidade, tocar um corpo nu e não enxergar isso de maneira sexual. Então eu quero falar um pouquinho para vocês de como foi o meu mergulho no Tantra e como essa experiência reverberou no meu relacionamento, na família e por aí vai. Serve como dica, alerta para você, mulher, que nunca foi buscar uma terapia com vergonha do que o seu marido vai achar. Você vai saber o que o meu achou. A gente vai falar tudo. Vamos ver. Para você, homem, que acha também, que fica com receio de como conduzir isso com a sua parceira, fica aqui, a gente vai falar um pouquinho como foi essa experiência para nós como casal, né, e como indivíduos. O Bruno passou por algumas experiências individuais também e é bem bacana para vocês conhecerem um pouco mais dessa abordagem. Eu falo isso semanalmente, mas eu só falar não é talvez 100%... Oi, Camila, tudo bem? Não é talvez 100% satisfatório para vocês. Então é legal saber da outra parte também. Por isso essa ideia. Gente, muita gente conhecida, muita gente boa aqui. Oi, Renata. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu vou dar a palavra ao Bruno. Vocês sabem que eu falo pra caramba. Então, se eu continuar, a gente não termina essa live. Bem, quando começou, né, essas lives... Não. Eu sou o Bruno, marido da Vivi. Meu Sânias é Deva Vartan. Enfim, quando ela começou com essas lives, eu sabia que em algum momento ela ia fazer, né, fazer uma live com ela. E chegou a hora, chegou o dia. A gente já tá tomando um vinho, gente, pra aquecer, pra gente conseguir ficar mais à vontade. Mas vai ser interessante, não vai? Vai. Libera aqui pra mim. Vou ter que responder muitas perguntas constrangedoras, provavelmente. Mas não tem problema. Tá vendo? Oi, marido. A Renata. A Renata é uma querida também. Oi, Renata. Então, você quer falar sobre a sua experiência Bem, eu já falei algumas vezes, né, aqui como eu entrei nessa experiência do Tantra. Eu fui acompanhar uma amiga
né, que me chamou para fazer uma sessão de massagem. Gente, massagem para mim é massagem, né? Pega, aperta, estica, desbloqueia as tensões e fui imaginando que o Tantra fosse isso. Na realidade, eu nem me preocupei. Fui com uma amiga extremamente querida, que também não conhecia essa experiência, mas já sabia do que se tratava, e caí nessa furada, vamos colocar assim, de gaiato, literalmente. Só que não foi uma experiência prazerosa pra mim. A minha primeira experiência no Tantra não vi unicórnios, eu também queria ter visto. Não me senti à vontade dentro da experiência. E aí, assim, eu fiquei muito com dúvida, porque pra minha amiga essa experiência tinha sido incrível e pra mim foi uma bosta. Eu falei assim, não é possível. Não é possível que alguém tenha uma experiência bacana e eu não tive. Eu vou experimentar isso novamente. E aí fui buscar por conta própria e caí numa metamorfose. E aí foi outra experiência. E aí foi uma experiência de mergulho interno, de percepção, com uma boa condução. Foi lindo, foi incrível. Ah, que bom, Alisson. Que bom que sua esposa tá aqui. Bem-vinda. E foi uma experiência linda do ponto de vista pessoal, né? Da minha experiência de entender meu corpo. Eu tinha, eu acho que 38 para 39 anos, aproximadamente. Eu tenho 42 hoje. E era uma mulher que não tinha um hábito muito grande de me tocar e me conhecer, né? A minha vida sexual começou bem jovem, mas não era uma experiência, absurda. A gente tem quase 2 décadas casados, então façam as contas aí. Dezembro faz 2 décadas. Então, assim, foi uma experiência muito interessante do ponto de vista pessoal, de desenvolvimento, né? De entender um pouco do corpo. E foi uma coisa, assim, extraordinária do ponto de vista do prazer também, né? Você entender que você pode ser tocado com respeito, com amorosidade, para você compreender um pouco mais de si mesmo. E aí foi sensacional. Cheguei em casa e fui falar dessa experiência. Não falei que eu fui, só falei na volta. E foi só falou depois que já tinha ido, né? Não falou, o que você acha de ir? Não, lógico que não. Essa não fui nisso, fui nisso aqui, fiz isso, achei legal, senti isso. Exatamente. Enfim. E o que você sentiu nesse momento? Eu senti o que muitos devem sentir, né? Que é uma insegurança muito grande. Tipo, por que ela foi procurar isso, né? Por que ela precisou ir para algum lugar, procurar o prazer em uma outra pessoa, enfim, numa massagem, enfim. E aí você começa a se questionar, começa até a se avaliar, né? Como é que tá a sua vida, porque às vezes as coisas vão tão no automático no dia a dia que você nem faz essa avaliação. E você acaba avaliando e vendo que, realmente acho que a gente precisa de algo novo, de alguma coisa diferente, de uma nova percepção, de uma nova visão, principalmente depois de 20 anos juntos. Acho que sim, acho que todo casal passa por uma renovação depois de um certo tempo. Acho que isso é inevitável. Você não consegue ficar com as mesmas com a mesma rotina, com o mesmo repertório durante tanto tempo. Então ela foi, me falou dessa experiência, eu falei, legal e tal. E aí... Legal mega inseguro. Tal, mega inseguro, mas assim, eu também não me sinto, eu sou uma pessoa assim, eu não me sinto no direito de ficar proibindo ninguém de fazer nada e tal. Ela foi, fez, e você também nunca deixou, né? E ela foi na experiência e tal, e a gente, assim, acho que ela, tanto ela quanto eu, a gente sempre quer que o outro passe pela mesma experiência que a gente passou. Então, num dia que eu estava em São Paulo, trabalhando, ela me liga e fala, marquei uma sessão para você, no lugar tal, na hora tal, com a pessoa tal. E eu... Gente, peraí. Pausa dramática aqui. Mulheres, façam isso pelo seu marido. Mais do que isso, faça por si mesma. A percepção do homem em relação ao prazer, depois que ele passa por uma experiência dessa,
principalmente conduzido, direcionado pela esposa, diferente de um homem sozinho, escondido para uma sessão, e aí ele vai com a cabeça dele cheia de coisas. Quando você orienta o teu parceiro a ir buscar uma sessão para ele perceber um pouquinho melhor de si mesmo, né, dele mesmo, a troca que vocês vão ter é extraordinária. Passe por uma sessão, deixa aqui um convite, passe por uma sessão, mulher, e induza o seu marido a fazer o mesmo. A percepção é totalmente diferente da relação, da cumplicidade, de como você lida com o corpo. E aí, eu vou falar aqui, pausa dramática, sou uma pessoa de aquário, então estou sempre lá na frente. O que o Bruno falou em relação de a gente tem as experiências que quer que o outro tenha, assim, eu me meto numa roubada, eu quero que ele faça o mesmo. Então, com tudo no nosso relacionamento é assim, né? Eu experimento algo novo em qualquer... O que seria da vida? O que seria da nossa vida juntos sem essas roubadas? É chata. Chata. Patética. Não, nem tanto. Mas assim, eu não sou uma pessoa egoísta, que eu vou lá, faço algo sozinha, escondido e eu não compartilho, não. Eu quero ter algumas experiências que são minhas, né, que são decisões pessoais. E eu acho interessantíssimo quando o resultado é bom e que você leva o outro. Seja na sexualidade, seja para praticar um esporte, já fui fazer trilha e levei milhões de amigos para roubada. Tem coisas que são boas de se fazer, experiências que são boas de se ter e partilhar com outro. Tipo aquela trilha que você falou que eram 2 horas e foram 12. Exato, tipo, enfiei uma galera numa furada de 18 quilômetros, ida e volta num dia só. Quem conhece Teresópolis aqui deve saber da trilha do Parque Nacional. Então, papo para outro dia. Bem, mas aí continuando, aí eu fui, né, na sessão, ela já tinha falado que não tinha sexo, não tinha nada disso, e eu fui de coração aberto. Vamos lá ver o que é isso, né? Fui com um certo receio, né, primeira sessão e tal, mas fui. E aí a menina que era a terapeuta Lua, que inclusive tá até fora do país, né? A Lua, depois eu deixo o contato de vocês aqui, faz um trabalho lindo voltado para mulheres, é bem interessante. Ela me explicou também, não tinha sexo, aquela coisa toda, eu já sabia, mas ela reforçou isso. Eu já fui um pouco preparado, né, para a sessão em si, devido às dicas, né, que você tinha me dado. E aí foi incrível, foi uma sessão que eu percebi coisas que eu nunca tinha percebido, energia, respiração, tipo, várias percepções, enfim. Tentei, acho que eu consegui não sexualizar, né, ao longo da sessão. Pausa dramática, pausa dramática novamente. A Lua é uma terapeuta linda. Depois vocês catem aqui o Instagram dela, o Araxon conhece, é Lasciva Lua. Uma terapeuta linda, uma ruiva, extremamente competente. E você imagina para um homem dar de cara com uma terapeuta gata. Pausa dramática para isso. Ele, não sei se você ficou com vergonha, né? Mas é difícil, gente, pro homem não sexualizar uma primeira sessão. A partir daí fica mais simples, mas uma primeira sessão é bem complexa. Eu tentei, né? Acho que eu consegui. Acho que os 80% eu consegui. Mas enfim, foi uma sessão incrível. Você passa por aquelas questões já, tirar roupa, ficar nu, etc. Acho que todo mundo passa por essas questões, né? Principalmente numa primeira vez. E foi incrível a sessão, foi incrível. Eu fiz essa única sessão, né? Sim. E aí, depois de um tempo, né? Depois de alguns meses. Não muitos, mas alguns meses, a Vivian vem com a história de quero ser terapeuta. Outra pausa dramática? Mais uma. Vou explicar esse porquê. A gente trabalhou junto por muitos anos, Bruno e eu. A gente trabalhou junto por 15 anos, até que eu decidisse fazer outra coisa da vida, decidi ser terapeuta. E assim, eu percebi na minha vida que muitos bloqueios pessoais foram assim dissipados. Não foi nenhuma mágica, nenhuma cura milagrosa, mas é que eu fui tendo uma outra percepção de mim e que me fizeram não ver mais sentido no que eu fazia.
no trabalho burocrático que eu tinha. E assim, esse uma coisa muito comum de acontecer com pessoas que têm uma profissão, que já estão consolidadas nessa, que fazem o mergulho do Tantra. Por isso que a gente fala, por isso que o nome dessa live é o Tantra Muda a Vida, porque realmente muda a sua percepção em relação a você. Quando você passa por experiências mais profundas, e você tem a liberdade de poder mudar a tua vida, como eu tinha, eu estava segura de que era isso que eu queria fazer, que eu queria trabalhar com outras mulheres, eu queria ajudar outras mulheres a se desenvolver, como eu tive essa orientação, essa ajuda por inúmeras terapeutas das quais passaram por mim, né? Como eu fui uma interagente que eu pulava pra caramba de terapeuta, porque eu queria o maior número de experiências possíveis, eu queria entender, eu queria entender diversos aspectos. E foi maravilhoso, do ponto de vista... Porque um terapeuta não é igual ao outro, né? Não tem a mesma abordagem. Não é a mesma abordagem, não é o mesmo toque, não é a mesma energia. Então, pra mim, foi muito importante. Então, quando eu dei de cara com essa ficha caindo, eu falei assim, eu quero fazer isso por outras mulheres. A gente é extremamente reprimida, a gente faz um sexo com medo, com culpa, com vergonha. Eu quero poder mudar isso também. A nossa vida sexual mudou também, depois desse meu mergulho, né? Eu era uma pessoa totalmente diferente da que eu sou hoje. E não sei se isso foi tão assustador. Essa parte foi boa, né? Essa parte foi ótima. Mas eu queria fazer isso por mais pessoas. Então deve ter sido um baque pra você, né? Mais ou menos. Mas enfim, foi. Não, agora sério, foi um baque. Porque, tipo, sua mulher chega e fala assim... Oi, Satisami, linda. Vou virar terapeuta, né? E aí... Ela veio com essa história e eu, assim, mais uma vez pensei antes de falar alguma coisa, né, pra não falar merda, pra não falar besteira. E pensei. Eu conhecia, acho que assim, a sessão que eu fiz foi muito importante porque me deu uma amostra de como é o trabalho, né, como eram as sessões, como funcionavam as sessões. Então, assim, acho que muita gente tem dúvida quanto a isso, como funciona, como eles, né, conduzem a sessão. E isso, eu tirei essa dúvida, né, fazendo a sessão. Mas eu não mantive essas sessões por N motivos, não tinha tempo, etc. Eu estava trabalhando muito. E aí ela veio com essa novidade, dizendo que vou virar terapeuta. Eu falei, se é isso que você quer, respirei fundo, né? Se é isso que você quer, vai em frente, eu te dou apoio. Te dou total apoio. E foi o que ela fez. Ela, mergulho. Não sei, assim, óbvio, por mais esse incentivo, né? Mas enfim, eu falei, pode ir, né? Vai, né? Tipo, se é isso que você gosta, se é isso que você quer fazer, se é isso que você sente que tem que fazer, faz. E aí ela foi pra Metamorfose em janeiro, né? Num ano. Sim. A turma começou em janeiro, né? Sim. Janeiro, fevereiro, março e abril. E aí ela vinha com várias novidades, enfim, durante esses meses todos, ela vinha contando todas as experiências. Eu acho que isso também é muito importante, conversar. Um casal que não conversa... Oi, Mariana, que bom te ver aqui. Um casal que não conversa sobre as experiências que tem, sobre tudo, eu acho que vocês vão ficando cada vez mais distantes um do outro. E a gente sempre teve isso. Acho que isso que manteve a gente junto durante todo esse tempo e talvez mantenha muito mais, né? Não sei. Só, né, o futuro só a Deus pertence. E a gente sempre teve muita comunicação, muita conversa. Então, ela falou de todas as experiências para mim durante todos os meses, etc. E já estava fazendo a minha cabeça para fazer um curso livre, né? Pausa. O curso livre é uma experiência de aprendizado das técnicas que a gente utiliza nas sessões terapêuticas, né? Para você usar no teu dia a dia, para melhorar a tua habilidade sexual, teu repertório, para mudar a tua compreensão do corpo humano, da energia do outro. E o curso livre é um curso sem compromisso. Sim. Que aborda, de uma maneira geral, a maioria das técnicas, não todas, não as mais avançadas, mas as básicas,
as técnicas básicas do curso de terapeuta. Dá um Sim. apanhado de cada uma, né? Fácil. Num final de semana. Sim. É interessantíssimo, é incrível esse curso. Pode falar. O Bruno foi jogado na comuna. Então, Depois dessa minha experiência de formação, que eu já tinha me formado, e que eu já tinha começado a atender, Lúcia, sem compromisso, porque não tem obrigação de virar terapeuta, não tem um objetivo de virar terapeuta. É um curso livre para pessoas que querem conhecer, né, o Tantra, ver como funciona, ver, né, como aprender técnicas, etc. Sim. Não, é por isso que é sem compromisso, né? É um curso livre, um curso aberto a qualquer um que quiser fazer, você não homens, precisa mulheres. ir com par, não precisa levar uma pessoa que você conheça, você pode ir sozinho, homens, Exatamente. Mulheres, gays, lésbicas, simpatizantes qualquer pessoa, exatamente. QI+, entende? Você pode ir descompromissadamente fazer essa sessão. Mais uma orientação. Mulheres, mandem seu marido primeiro. Tá? Então, eu fui nesse curso lá no site do Metamorfose sozinho. tem informação. Eu fui para esse curso sozinho, que também foi uma experiência rica, né? foi uma experiência rica por ir sozinho, porque você sozinho, você é uma pessoa bem diferente do que você é com seu companheiro ou companheira, enfim. Sim. Acaba que a presença do outro inibe você de certa forma. Sim, te trava um pouquinho. Te trava de diversas formas. Às vezes você nem percebe, mas te trava, né? Altera seu comportamento. E eu fui nesse curso livre de coração aberto, né? Com o Sarazi, que era um amigo da Vivian. Terapeuta lá do Instituto também. Que, putz, é incrível o curso livre que ele dava lá na comuna. Acho que ele não dá mais, né? Não. Que ele dava na comuna era incrível. Incrível. E assim, o final de semana ele começou, foi, sei lá, foi um direto de direita no queixo, em acho que todos os lugares que eu tomei nesse final de semana. Foi uma experiência incrível, assim, que mudou muito a minha percepção de vida e até perante as mulheres também, né? Uma coisa que o Sarazi falava e que é verdade, que assim, todo mundo tem que, os homens, todos deveriam perceber em algum momento, é que assim, a gente é muito babaca. A gente cresce, né, numa sociedade que acaba induzindo a gente a fazer certas coisas, ter certos comportamentos, ter certos comportamentos babacas perante a mulher. E como se ela fosse propriedade, como se tipo, ela fosse só uma fonte de prazer, enfim, de diversas formas. Então, assim, o curso dele te dá uma visão diferente de como você deve tratar a mulher, como você deve respeitar a mulher, como ela é a fonte da vida, como ela é um ser incrível, né, que tem que ser contemplado. Uma deusa. Que é uma deusa, todas são deusas. E assim, não tem nem palavras para descrever assim, todas as atividades que a gente passa, todas as provações, acho que você deixa assim muitas crenças limitantes lá quando você tá num salão com, sei lá, 50, 60 pessoas e você cria amizades ali, você cria amizades com homens, com mulheres, você acaba com várias crenças quando você se despe da roupa, que é um processo assim na frente de todo mundo. Mari, obrigada. Enfim. E assim, eu tive até, assim, foi muito impactante pra mim, porque eu tive até uma crise de choro quando eu cheguei em casa, no domingo, não, na segunda, né? A gente chegou na segunda, eu tive uma crise de choro e hoje eu entendo por que eu tive essa crise de choro. Porque eu caiu a ficha do quão babaca eu fui durante tanto tempo, do quanto eu fui
sei lá, do quanto eu via a mulher como objeto, do quanto eu via a mulher como, sei lá, enfim. Toda a nossa criação, ela foi baseada... Vou te responder, Lúcia, não fica todo mundo nu, não. Toda a nossa criação, ela foi baseada nessa concepção de que a mulher, ela é fonte de prazer, né? Muitas de nós aprendemos que o nosso prazer é dar prazer para o homem, e a gente se omitiu muito no próprio prazer. Essa experiência pela qual o Bruno passou, ela foi assim transformadora em diversos aspectos. Primeiro, de compreender o prazer numa outra dinâmica que não sexual. O curso, ele é feito, Lúcia, com pessoas nuas, da mesma sessão que uma sessão de terapia, da mesma maneira. Quando você vai a uma sessão, Lu, você mas fica... você não é obrigada, tá? Tipo, se você se sentir desconfortável em Não qualquer recebe. momento, você pode ir pro seu quarto, pode ter o seu tempo. Enfim, você não é obrigado a fazer nada. Nada na comuna você é obrigado a fazer. Você como tá lá funciona? porque você tá lá porque você quer Sim. passar por aquela experiência e tal. E assim, se você se sentir desconfortável em algum momento por qualquer motivo, você pode ir embora. Ninguém vai te olhar, ninguém vai te apontar o dedo, ninguém vai falar nada pra você. Você pega suas coisas e vai embora, Sim. não tem problema nenhum. O que consiste esse curso livre? Você aprender técnicas para desenvolver o prazer do outro de uma maneira mais consciente e mais expansiva. É algo que a gente faz nas sessões de terapia. Quando eu recebo um interagente, seja ele homem ou mulher, as técnicas visam a dar prazer para essa pessoa, para ela compreender até onde ela chega nesse ápice desse êxtase e se desenvolver melhor. Né? Eu, como terapeuta, não fico nua em momento nenhum. Quem fica nua é o interagente que está recebendo o meu toque. No curso livre, que é essa experiência que o Bruno passou, é a mesmíssima coisa. No momento em que ele aplica a técnica, ele está vestido e a pessoa nua. No momento em que ele recebe a técnica, ele está nu e a pessoa vestida. E é sempre essa polaridade, um homem e uma mulher. No Tantra, a gente tem uma matriarcalidade. No curso livre tem essa polaridade, mas se necessariamente. tiverem casais gays, Sim, lésbicos, que também ir. podem fazer, não tem problema nenhum. Sim, o curso todo ele é conduzido a você enxergar o outro indivíduo de maneira respeitosa, de maneira sagrada. Aquele corpo, ele é uma pessoa que tem uma história e essa história precisa ser respeitada. Essa dinâmica toda visa aumentar a percepção de prazer. É lógico, Lúcia, aqui no meu IGTV tem inúmeras técnicas que já foram ensinadas há um tempo atrás. E foi assim, mega bem falado. As técnicas são simples, que são essas mesmas técnicas que a gente utiliza, né? Algumas delas. Mas dentro dessa dinâmica do curso livre, você está fazendo uma troca de experiência com pessoas do Brasil inteiro, pessoas das quais você nunca viu antes, pessoas que você conhece nessa experiência, que também tinham o mesmo interesse de conhecer essa técnica para aplicar com seus parceiros, para melhorar a sua habilidade sexual, sua expansão. E dentro dessa experiência do Bruno, ele teve assim a felicidade de conduzir pessoas bem incríveis, né? Com certeza. Com experiências lindas. É bem bacana, Lúcia, vê sim. Eu tive uma experiência particular no domingo, né, que é o segundo dia, que foi incrível para mim. Para ambos, né? Para ela também. Para ela também. Eu fiz uma sessão, a gente fez uma troca com uma mulher de aproximadamente uns 30 e poucos anos, que nunca tinha tido um orgasmo e tinha sido abusada pelo tio quando criança, com 6, 7 anos. Então, assim, ela me contou isso lá, né? Me contou isso até depois, né, da sessão. E durante essa sessão, que foi uma sessão assim carregada de energia, porque a comuna, na verdade, assim, a energia que a comuna tem, quem faz são as pessoas, né? As pessoas naquele salão que promove todos aquela energia, intenção, né? Toda que todo mundo fala, todo mundo sente e tal.
E ela teve, assim, visões, foi para outro lugar, ela teve orgasmos múltiplos. E assim, eu vi ela, eu fiquei com tanta compaixão por ela, tanto carinho, né? Que assim, não tinha nada de sexual. Nada, absolutamente nada de sexual. O que a gente entende de sexo fica tão longe, numa experiência dessa, na beleza que tem você conduzir um indivíduo a um lugar que ele nunca teve. Quem aqui já teve a oportunidade de ensinar um filho, um amigo, uma mulher a dirigir? Esse certo orgulho que você tem de fazer, de ensinar alguém algo sobre ele mesmo, entende? Quando eu me proponho a ser interagente, eu tenho terapeuta. Quando eu me proponho a ser interagente, eu também tô me colocando vulnerável para aprender um pouco mais sobre mim. Quem vai para essas experiências com objetivo sexual, né, de causar e de escandalizar, se decepciona um pouco. Porque embora você toque o corpo de alguém nu, o sexo é a última coisa que você pensa naquele momento. É uma experiência tão linda, é tão bonito, e assim, eu vivencio isso diariamente. Era uma energia tão intensa, né, que tipo, minha perna tremia, minhas mãos suavam. A capacidade do corpo, a percepção, a compreensão que você tem do corpo do outro, de entender e de ver a beleza que há nisso. Gente, o nosso sexo é muito pobre, é muito superficial. A gente não tem noção do quanto a gente perde com isso, sabe? Com essa questão visual, performática do sexo. O sexo, ele é muito mais rico, a troca energética do sexo é muito mais rico. Então, quando você entra numa experiência dessa e vocês percebem, né? Percebem que há mais no tocar o outro do que um puro pensamento sacana, né? As pessoas se tocam, Lu, elas fazem uma troca. Sim. A mulher faz a sensitive no homem, a massagem linga no homem, e o homem faz a sensitive na mulher e a massagem yoni, né? Eles se tocam, sim, todo mundo com luva, bonitinho, com óleo. Não com é uma experiência instrutor, erótica, não né? é nada não é uma erótico. experiência erótica, mas é um curso diferente do curso de casal. O curso de casal específico de sexo tântrico, ele é voltado para essa intimidade. O curso livre não tem essa intimidade, embora você toque no genital alheio. Hoje você toca no genital de uma pessoa, sexta-feira, no sábado de outra, no domingo de outra. Para que você tenha experiências diversas e compreender como cada corpo reage. E por não ser um curso de casal, você tem certas preocupações, que acho que o pessoal deve ficar até se perguntando, né? O pessoal usa luva, ninguém faz nada, nenhuma manobra, nem nada sem a luva, né? Pelo menos na genital, livre, né? A sensitive, sim. A sensitive você não faz luva mesmo, porque não tem como fazer sensitive com luva. Mas as massagens, tanto a linga quanto a yoni, você faz de luva. Você está com pessoas ali que você encontrou na hora. Você faz par na hora. Uhum. Nada é programado. A gente faz pares ali na hora. Fica todo mundo debaixo do Osho, né? Esperando ali alguém que queira, né? Ser escolhido, né? No Tantra, as mulheres escolhem. Então você fica ali esperando. E aí você forma o par na hora. Como é que foi um resumo dessa experiência? Assim, é impactante, né? Você olhar para o outro e perceber. A Lúcia perguntou assim: o desejo, não sendo erótica, o desejo vem. Sim, o nosso corpo é altamente responsivo, né? Tirando o seu momento de masturbação, o momento que você está na pornografia, se você tocar o teu corpo agora e fizer um toque bem sutil, o teu corpo vai responder a esse estímulo. Nesse local é a mesmíssima coisa, é o estímulo e reflexo do estímulo. O objetivo é esse, que você descubra sem intuito sexual, sem troca, sem beijo, sem amasso, sem nada disso. Que existe algo muito maior. Né? Que existe prazer reflexo totalmente, né? Sem essa intenção erótica, banalizada, né? É bonito perceber um corpo orgástico, exatamente. Você entender que aquele indivíduo é mais, né? E que aquilo não tem nada a ver com você. É importante frisar isso.
Quando a gente atende um homem e uma mulher, seja num curso, seja numa experiência terapêutica, o prazer do outro não é teu. Não tá ali para satisfazer o teu ego, para você entender de você. Não. A pessoa tá mergulhada nela, na percepção dela, né? E busca curtir ao máximo essa experiência de tirar esse prazer, né? De expressar esse prazer de si mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o pós dessa experiência? Bem, acabou o curso livre, né? E a gente voltou pra casa. Eu cheguei em casa e eu só sentia vontade de chorar. Que mundo é esse? Chorar. Acho que eu fiquei... Eu sentei no sofá, né? Não sei se você lembra. Numa segunda de manhã. Coloquei uma das músicas da Comuna que o pessoal colocou lá. Gente, de dentro pra fora, foi? De dentro pra fora. Procurem depois, é uma música evangélica linda. É, sensacional. E olha que eu sou roqueiro, hein? Eu gosto de Iron Maiden, gosto de AC/DC, etc. Enfim, toda essa galera eu gosto. E aí comecei a chorar. Acho que chorei por mais de 1 hora. Totalmente catarse, o Araxon. É uma ficha, são várias fichas caindo. São várias fichas caindo o tempo todo. E o pessoal da Comuna, eles até falam, né? Assim, não tome nenhuma decisão drástica nas próximas 72 horas. Só que eu tomei uma decisão drástica. Né? Não respeitei, né, 72 horas. Não seguiu a orientação. Não segui a orientação. Na terça ou na quarta-feira. Na quarta-feira. Né, acho que tinham 48 horas, eu decidi fazer o curso de terapeuta. Que estava no 3º módulo. Né? Você pode entrar no 3º módulo, você não pode entrar no último. Mas a Comuna, até as últimas turmas, ela deixava você entrar na terceira no 3º módulo. Fazer o 3º, 4º, depois o 1º e o 2º. Por já ter feito o curso livre. Por já ter feito o curso livre. E eu fui. Eu falei, não, eu quero fazer. E eu fui fazer o curso terapeuta. Entrei na semana seguinte. Você vê, você vai para Itapeva, dirige 6, 7 horas, né? Esse tantra muda a vida das pessoas. As pessoas surtam, enlouquecem. A gente chegou na segunda de manhã aqui. A gente chegou na segunda de manhã? A gente de noite? Não, a gente veio no domingo. Não, a gente veio no domingo, só que a gente chegou tarde. A gente chegou tipo 2, 3 horas da manhã. Então não deu tempo de chorar, né? Tava muito cansado. Eu fui chorar na segunda de manhã. E aí na semana seguinte eu já tava fazendo o curso terapeuta, o módulo 3. E aí, gente, o curso de terapeuta é a formação para trabalhar como eu trabalho. Ou seja, o Bruno é formado hoje também pelo Instituto Metamorfose, não atua abertamente. Quem quiser marcar uma sessão pode. Pode marcar. Mas ele não atua abertamente. Já atendi, inclusive, algumas clientes da Vivian. Algumas mulheres. Enfim. Mas teve uma dinâmica mais enlouquecedora ainda. Araxon, depois da primeira sessão ele decidiu mudar pra Índia. Cara, ele me fala uma parada dessa, eu quase surtei. Muito figura. Então, e aí eu decidi fazer o curso terapeuta e fui pro módulo 3, né? O módulo 3, ele não tem... Você tava de assistente, né? Módulo 4. Ela tava, você foi no 3 de assistente, que a Gi tava lá. Então deve ter sido. Então assim, eu fui fazer o curso terapeuta e a minha mulher tava de assistente, né, da turma. É verdade. Gente, assistente, a gente tem os condutores na Comuna, o Devani Choque e vários outros terapeutas que orientam durante a assistência esses novos formandos, né? Então a gente está ali para ensinar, para corrigir, para orientar, auxiliar, salvar na hora do socorro. Parece que não, mas os homens se assustam muito com uma Ioni exposta à luz do dia, na claridade da luz. Não tem ideia como. E não tem noção não tem ideia de quanto, né? Porque assim, no sexo, o sexo ele é muito intuitivo. O toque terapêutico não é intuitivo, ele é técnica. Eu não tô lá descobrindo tatilmente o que é aquele órgão, né? Existe técnica elaborada com objetivo para tocar aquele indivíduo. Então, é assustador para o homem. Você imagina uma turma com 100 pessoas, são 50 pares dispostos lado a lado numa sala gigante, aprendendo as manobras, das quais eu já ensinei aqui,
mas que nunca viram um genital à luz do dia. Tipo, o que eu faço com isso, né, Satya Sami? O que eu faço com isso? É lindíssimo. E é assustador. É maravilhoso. Foi lindo ver os dois no salão, ela tava lá. Ah, essa sensação me lembra dela. É sua. Então, e assim, e as fichas que caem, né, que fez, eu assim, tipo, tenho que fazer isso, eu tenho que passar por essa experiência de formação de terapeuta, é exatamente assim, que a nossa sociedade, ela ensina a gente um tipo de comportamento, nós homens, que a gente tem que ter, e que a gente vai reproduzindo isso ao longo da vida, né? Tem muita gente que reproduz isso a vida toda, tem gente que, né, cai a ficha aos 40, aos 50, aos 30, aos 60, cai. Talvez tenha gente que nunca cai a ficha, quer dizer, tem, né, muita, né? Eu acho que é o que mais tem. Mas você entende o quanto você foi influenciado por todas as pessoas que passaram na sua vida ao longo do tempo, amigos, parentes, pais, tios, etc., a ter um determinado tipo de comportamento, e você entende o quanto você foi idiota em seguir esse tipo de comportamento de manada. Então, assim, quando essa ficha cai, realmente é um baque, porque você entende que você foi, como o Sarazi falou, vou repetir, um babaca durante muito tempo. Então, isso machuca, né? Essa ficha caindo, isso machuca, mas isso te renova, isso te modifica de certas formas, de muitas formas. E você vira uma pessoa, não que aquilo tudo que você aprendeu a ser durante toda a vida suma de uma hora para outra, mas você muda, você entende que aquilo não era certo, que aquilo não era legal, não era aquele tipo de comportamento, não era o ideal, e você muda de muitas formas. Acho que assim, essa mudança vai ser constante, né? Quando você se liga nesse tipo né? Quando você se atenta a esse tipo de mudanças, que essa mudança ela é para sempre. Você não tem como voltar atrás, tipo, não tem volta, não tem como ser mais o babaca de antes. Não que já vou emendar numa pergunta. Não que eu não seja mais babaca, né? Mas eu sou menos babaca. Já vou emendar numa pergunta, na questão de você ter passado pelo processo terapêutico, mais relacionada à curiosidade das pessoas, porque eu trabalho com homens e mulheres, eu não trabalho só com mulheres, eu trabalho com homens e mulheres. Foi fácil para você lidar com isso depois dessas suas experiências todas, ou ainda se sentiu inseguro? Surgiu essa pergunta aqui durante a semana. Com você, como terapeuta? Sim, eu como terapeuta tô com homens. Eu sempre fui de todas as idades. Então, eu sempre fui muito ciumento. Você sabe que eu fui. Eu sei, mas eles não. Você sabe. Eu sempre fui muito ciumento com a Vivi. E assim, eu acho que, assim, devido a todas as experiências, a talvez, assim, a ter recuperado um pouco da autoestima, um pouco da segurança, um pouco não, muito, né? Muito da autoestima e muito da segurança, eu comecei a mudar esse sentimento de ciúme. Eu acho que associado a isso, também acho que também é uma escolha. A energia do ciúme não é uma energia boa. Eu aprendi isso durante o tempo, que não é uma energia boa, não é uma energia que me fazia bem. Então, assim, você ficar paranoico, procurando coisa, fuçando o telefone da pessoa, enfim, não é uma energia boa, não é um modo que eu queria viver. Então, assim, tudo isso junto, acho que me fez ser muito menos ciumento. Não que eu não tenha ciúme, obviamente que eu tenho ainda, né? Com muitas coisas. Mas muito menos do que eu era, sem dúvida. Alguém havia perguntado aqui antes se esse curso era interessante para quem tem 30 anos de casado, não vou lembrar aqui quem foi. É um curso, é uma experiência super válida. Fazê-lo sozinho é uma experiência linda se vocês têm uma boa relação.
Fazê-lo com o seu próprio marido é uma experiência também mega renovadora, vale a pena. A Metamorfose fica lá em Itapeva, interior, né, de Minas. Para quem tem vergonha do corpo, não é constrangedor. Sabe por quê, Carlos? Você tem uma condução que meio que muda a chave desse pensamento, sabe? Altera esse mindset. A gente é muito sexual, né? Ombros de fora é muito sexual, um biquíni é muito sexual. Tudo reflete essa sensualidade que a gente brasileiro tem naturalmente. Dentro desses cursos, o olhar tântrico, a visão tântrica que é passada, que é ensinada, de compaixão, de acolhimento, de respeito, pra energia da pessoa, muda esse mindset, entende? Muda essa vergonha do próprio corpo, muda a maneira que você olha o corpo do outro. Pra gente, mulher, então, é uma quebra de tabus enorme. É tão libertador. Eu acho que a gente dá muita importância. É tão libertador, um curso desse ele é tão libertador. Eu acho que a gente dá tanta importância a certas coisas, corpo. Minimiza demais. O que os outros vão pensar. A gente tem 10 minutos. Uma série de coisas que acabam travando você a sentir o que você pode sentir. Então, você tem que realmente, assim, tipo, cara, se liberta disso. Não tenha vergonha do seu corpo, não tenha vergonha de passar por uma experiência dessa. A gente fala que é o seguinte, né? Tipo, não é que esse caminho seja, né, para todo mundo, não é que todo mundo tem que trilhar esse caminho. Mas esse é um caminho. É um caminho. É uma alternativa. É uma alternativa que a gente acabou indo, né? Por diversos motivos. E abre muito a sua mente, abre muito seu campo, abre muito suas percepções de vida. Muda não só, acho que o pessoal talvez fique muito preso à questão do sexo, acho que não muda só a sua percepção sobre o sexo, muda sobre a sexualidade em si. Sobre a sexualidade, sobre a vida também. Sobre a sua vida. Sobre como você vive o seu dia a dia, como é a sua rotina, o que você dá importância. Acho que tem tanta coisa. O Tantra ele é puro acolhimento, sabe? Acolhimento. Entender o outro, quem quer que seja o outro, com respeito, com moralidade, entende? Embora você toque um outro corpo nu que você nunca viu na sua vida e que talvez você nem veja novamente, há de se contemplar e de ser devoto àquele indivíduo que tem uma história. É necessário respeitar isso. Compreendem? Então, não tem erotismo, não tem sexualidade, sensualidade, nem num curso, nem numa sessão terapêutica. Isso fica para dinâmicas de casais que tem esse foco. Não, Lúcia, não tem relação sexual, não é sexo grupal, não é uma orgia, é um curso para desenvolvimento do teu prazer. Entende? Você pode fazer receber uma massagem de alguém que você nunca viu, fazer em alguém que você nunca viu, não tem beijo na boca, não tem esfrega-esfrega, não tem passa a mão aqui, nem ali, não tem troca, não tem interação. Quando você recebe, quando você passa por uma experiência dessa, é você sentindo só o que o outro tem a te proporcionar dentro da técnica, nada mais, ok? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu tinha... tem que ir rápido. A gente tem 10 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como mudou a nossa condução sexual na casa. Nós somos pais, né? A gente tem 2 filhas, mulheres, adolescentes. E como foi pra você? Não vou falar de mim, porque acho que todo mundo sabe que eu tenho muito mais liberdade. Mas como foi pra você se expressar e explicitar, falar sobre sexualidade, levar essas coisas para a educação das meninas depois de uma experiência dessa? Teria sido diferente se você não tivesse... Teria, porque eu acho que eu não me expressava tanto sobre isso. Era tipo um assunto que a gente não falava muito. Não. Eu acho que muitos casais têm isso, você é um assunto proibido, né? Eu acho que é proibido até a alguns casais de falar entre amigos, né? Muitas pessoas não falam. Só conta vitória, né? Derrota ninguém fala. Os homens, então, só contam vitória, né? Certamente.
é impressionante. Então, assim, nós homens, quando a gente está numa roda de amigos, a gente nunca fala sobre problemas, a gente só fala sobre vitórias. Ah, fiz isso ontem à noite, foi incrível, não sei o quê. Enfim, só conta proezas. O resto esquece, né? Então, assim, e a gente sabe que isso tudo tudo é uma caricatura que o pessoal faz, né? A gente tem medo, né, de falar sobre sexualidade entre amigos, entre casais, entre família. E aqui em casa a gente começou a falar normalmente, naturalmente. Natural, muito. E a gente começou a falar com as meninas que já são adolescentes, toques, né? Coisas, né? A importância de certas coisas, do corpo, da energia, etc. Para elas também não aceitarem qualquer coisa, né? Quando elas iniciarem a vida sexual delas. Elas não iniciaram ainda, né? Sim. Mas elas vão iniciar em breve. Então, não aceitar esse tipo de abordagem, né, que a gente tanto quer fugir hoje em dia. Que é uma sexualidade, um sexo baseado na reprodução pornográfica. Reprodução pornográfica a gente quer trazer e tal. um pouco mais inclusive, de até falando sobre pornografia, isso foi uma mudança muito grande também em mim, que assim, não foi forçado, não foi proposital, mas eu não consegui mais. Eu via pornografia também, como muitos homens veem, diariamente ou de 2 em 2 dias, com certa frequência, mas eu hoje em dia eu não consigo ver mais pornografia nenhuma, porque toda pornografia vê a mulher como objeto. Eu não consigo ver mais a mulher como objeto. Então, assim, eu não consigo mais participar disso, eu não consigo ter mais esse comportamento. Isso é incrível, porque realmente vira uma chave. Não é que você muda da água pro vinho. Não é uma doutrina. Não é uma doutrina. Não é uma doutrina. Foi uma coisa tão natural que, assim, hoje eu não consigo me ver vendo filme pornô para fazer nenhum tipo de coisa. Aquilo não me estimula nem um pouco. Nada, visualmente, nada. Aquilo ali para mim é lixo. É um lixo total. É um lixo que, assim, ninguém deveria assistir. Porque nós homens, a gente aprende muito com pornografia desde cedo, desde adolescente. A gente quer reproduzir as cenas que a gente vê no pornô. E esse é o sexo que a maioria pratica hoje, ensinado pelos filmes pornográficos. É uma mudança drástica. Que é um sexo que subjuga a mulher, que é um sexo pobre, que é um sexo que valoriza muito o pênis, a ereção, né? É só a ereção que importa. Aliás, hoje em dia, assim, a maioria dos homens é só a ereção que importa, né? Nada mais. Ereção é consequência, deve ser sempre consequência. Quando você não pensa na ereção, né? Quando você não fica paranoico que você tem que ficar, que você tem que ter ereção, ela vem naturalmente. Ela tem que vir naturalmente. Numa qualidade melhor. Numa qualidade melhor, mais duradoura ainda. Sim. Quando você fica muito nessa de você tem que ter ereção e tal, acaba não acontecendo da maneira que você quer, você começa a tomar remédio, etc. Enfim. Então você começa a fazer, a ir para um lado que não funciona mais. Principalmente a partir de uma certa idade, não funciona mais. Gente, a gente tem 5 minutos. Eu deixei de responder alguma pergunta. Alguém me informa aí, por favor. Paradigmas em desconstrução. Sobre esse trabalho de comunidades no Tantra. O Tantra, ele mexe com essa sexualidade e realmente está todo mundo doente. Mas o objetivo do Tantra não é ser erótico, é trazer para si mesmo a responsabilidade do próprio prazer, dessa expansão de prazer, dessa reeducação. Eu utilizo as técnicas e essa filosofia para fazer com que as pessoas compreendam mais de si mesmo. Eu não vendo essa ideia de cura da sexualidade porque a gente está doente. Isso é uma verdade. Mas se eu não estou preparada, entende uma coisa, a gente compreende muito pouco da própria sexualidade. Como a gente vai entender da sexualidade do outro, entende?
A gente está num momento que a gente não consegue compreender as pessoas sexualmente. Vale buscar a sua própria compreensão para você depois conseguir aceitar o outro. A gente fala muito hoje sobre homofobia, sobre questão de gênero, né, de identidade, de como você se enxerga, da tua sexualidade, né, da tua preferência sexual. Se a gente não se conhece, como eu hei de respeitar a sexualidade do outro? A gente primeiro tem que se curtir, né? Tem que se conhecer, observar né? a si mesmo, Pra gente ter um gente, desenvolvimento 4 minutos. maior. Alguma outra pergunta que eu não tenha falado? Deixa eu ver se faltou aqui alguma coisa. Eu queria que se você conseguir resumir em 4 minutos, você falou um pouquinho, né, sobre coisa, mas como foi seu primeiro atendimento como terapeuta? Como foi essa experiência? Ver se dá tempo em 3 minutos. Foi incrível, foi uma experiência muito impactante também. Uma cliente da Vivi, não podemos falar o nome. Claro que não. Não. Ela queria ter uma experiência com Shiva, né, que é como o homem é chamado no Tantra. E eu fiz o atendimento dela e ela inclusive eu até publiquei, né, o depoimento dela. Enfim, acho que foi uma experiência incrível para ela, tanto para ela quanto para mim. Foi muito gratificante, foi muito importante ter essa experiência. Já atendi outras também, né, outras clientes da Vivi que querem passar por querem ter uma outra abordagem acho que a mulher, quando vai fazer uma sessão com outra mulher, muitas vezes ela tem receio, né, de como seria com o homem, ou não quer, enfim, tem medo, não se sente segura. Uhum. E como a Vivi, como a outra pessoa já sabia, uma né? Uma certa confiança tem uma confiança, né? A pessoa perguntou para ela se Bruno atende ainda, o Araxon. A pessoa perguntou para ela se ela conhecia alguém, ela me indicou e eu fui fazer a sessão nela. Então foi incrível. Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Eu recebi muitos elogios depois. Supervisiono tudo, hein, gente? Brincadeiras assim, a parte é importante. Eu queria falar uma coisa também sobre porque todo mundo pode estar perguntando, mas ele só faz massagem em mulher, né? No módulo 4 de terapeuta, a gente é indicado fazer... Beijo. A gente é indicado, né, nós terapeutas, fazer massagem em outro homem. Essa foi uma das experiências também muito impactantes para mim. Fazer massagem em outro homem. Eu deixei assim mais um monte de crenças limitantes ali na comuna. A princípio eu não ia fazer, né? Acho que dá tempo. Vai dar tempo, 2 minutos. A princípio eu não ia fazer, eu tinha falado com a Vivi que eu acho que eu não vou fazer e tal. Mas chegou lá no momento, eu falei, quer saber, cara, eu vou fazer sim. Eu quero passar por isso, enfim, eu quero ver como é que é. E eu quero tocar outra pessoa, porque é muito fácil, o pessoal deve achar muito fácil, um homem tocando uma mulher, beleza. Né? E assim, eu fiz a sensitive, recebi, né? Você tanto recebe quanto faz. E assim, num primeiro momento, eu não vou falar que é normal, beleza. É um pouco estranho, sim, tanto fazer quanto receber. Mas ao longo desse processo, você vai percebendo que a pessoa, você vai fazendo aquilo com tanta compaixão com outro ser, não importa o sexo dele. Se ele é homem... mais que o corpo nu, né? É mais que um corpo nu. Você está fazendo aquilo para uma pessoa. Mari. Muita coisa para desconstruir, Mari. E você está fazendo para uma pessoa que, cara, não tem sexo. Você está agindo com compaixão e fazendo o melhor que você pode ali, com a melhor intenção, né, que você puder. Sim, sim. E assim, é uma experiência incrível também, porque, por exemplo, quando você recebe, não tem como você sexualizar. Eu sou hétero. Então, assim, eu recebendo a massagem de outro homem, não tem sexualização nenhuma ali. Então, assim, é você com aquela pessoa ali sendo
conduzindo costuma- aquela sessão, né? A gente costuma dizer que o terapeuta não tem sexo. Não tem. Se eu sou uma mulher, já falei isso aqui outras vezes, uma mulher hétero, se eu for atender só homem que me atraia, gostosinhos, louros, de olhos claros, eu vou trabalhar, minha gente. Não é essa a finalidade. A finalidade é ajudar o outro a expandir. 20 segundos, a gente volta em 2 minutinhos, é só o tempo de Se cair, basear a volta. live. Volta pra... Gente, obrigada por estar aqui. A gente já volta só pra encerrar esse assunto, tá bom? tu pode começar de novo? Pode. Pode.